Salve família! Muita gente tem dúvida de onde a gente posta as coisas que assistimos em live. Basicamente, postamos tudo na Cinefy. Lá tem quase 2.000 vídeos. Vem assistir com a gente no primeiro link da descrição. A maior derrota do Julius. Fizeram o arco 6, vídeo patrocinado pelo nosso queridíssimo Hanaru. Antes não era acredito, mas já que estamos Do tomando canal spoiler, Zen. Já vambora. estamos aqui, né? Seguinte, rapaziada, se você também quiser patrocinar o vídeo pra gente ver, dá uma olhada na descrição que tem todas as informações de valores, de link pra patrocinar, tá bom? E também se torne um membro pra ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, fechou? Se você se tornar um membro, você tem acesso a vídeos que vão sair daqui 1 ou 2 semanas, compensa bastante. Bora lá, pra quem não viu, a gente já viu outros 2 vídeos, né, do início do Arco 6, então procura no canal antes de ver esse aqui, fechou? Bora. E aí, rapaziada, prontos pra continuar o Arco 6? Como sempre aqui eu sou Vambora. forçado a pular algumas partes pra conseguir fazer esses vídeos, mas felizmente no site da Pleiades Translations você consegue ler tudo certinho Isso é lá, uma D? com todos os detalhes Tipo, possíveis. E se mesmo depois de ler você tiver alguma dúvida, você pode só deixar um comentário aqui que eu devo te responder também. Então deixa o like aí, hype o vídeo e tudo mais, e vamos direto de onde a gente parou. E foi com a conversa sobre o tal Flugel, né, que era o cara que plantou a árvore e tudo mais. Eles chegam à conclusão de que se ele é o tal verdadeiro sábio, os créditos dele estão todos com a Shaula porque foi algo que ele quis fazer por conta própria. E o Julius meio que confirma isso, dizendo que a única coisa que eles sabem do Flugel é a árvore, mas não era nem porque o cara plantou a árvore e falou: ei gente, eu sou o Flugel e essa árvore é minha. Tipo assim, provavelmente se tornou embaixador, sabe? Tipo, você divulga e você tem uma parte aí do site, tipo isso. Mas sim porque ele cravou na árvore, Flugel esteve aqui. O que deixa o Subaru meio em choque, até porque quando ele viu a árvore pela primeira vez, ele pensou em cravar Subaru esteve aqui. Igual ele fazia desde a infância, que é meio que uma mania dele de ficar cravando isso, escrevendo isso nos lugares. Então a conversa segue pra eles perguntando pra Shaula sobre os próximos andares. Ela explica de novo todos os andares, falando o nome deles e tudo mais, mas eu vou dar foco pro terceiro andar, que é a informação nova e mais importante aqui no momento. A partir do terceiro andar existem desafios pra determinar se a pessoa tem direito de entrar na tal biblioteca, porque na verdade a Torre de Pleiades não é uma torre, mas sim uma grande biblioteca. Eles perguntam o que tem dentro dos livros, né, se é uma biblioteca ela tem que ter livro, mas a Shaula diz que ela não faz ideia. Eles então tentam subir pro próximo andar, e as escadas que ligam os andares são muito grandes. Enquanto eles estão subindo as escadas gigantes... Faz 300 anos que ela tá ali, nunca abriu um livro pra ler. E olha que deve ter um tédio do caramba. Atirando nos outros, só atirando nos outros. O Subaru chega à conclusão com a Beatriz são muito grandes. Enquanto eles estão subindo as escadas gigantescas, o Subaru chega à conclusão com a Beatriz de que a Shaula é a pessoa mais forte dali. E que se ela de repente virasse alguma inimiga, seria um problema pra todo mundo, já que ninguém ali conseguiria derrotar ela. É muito forte. A gente tem alguns pequenos momentos, tipo da Shaula falando que o rabo de cavalo dela, na verdade, é um rabo de escorpião e não de cavalo. O Subaru pergunta o que era aquele feixe de luz que tava matando eles, né? Que era, obviamente, a Shaula atacando. Ela diz que é uma magia barra técnica barra ataque chamado Hell's Snipe. O que deixa o Subaru meio em choque, porque ela falou em inglês na frente dele. E isso é uma mania do Subaru, né? De nomear coisas em inglês pra parecer mais maneiro. Ai, meu Deus, e aí ele ficou meio em choque porque Hell's Snipe é um nome que ele daria pra um ataque. De novo, voltando naquilo que eu falei no outro vídeo, né? De que a Shaula, ela tem um jeito de falar muito parecido com o Subaru, até com essa questão também de usar bastante palavras em inglês. A conversa continua seguindo e ela também diz que o mestre dela não morre facilmente. Ele é o tipo de pessoa que você nunca sabe dizer direito se tá vivo ou se tá morto. Mas deixando esse assunto de lado, o Subaru como mestre da Shaula dá ordem dela não... O pai do Subaru passou aqui uns aninhos antes. Fez um filho. 300 anos antes, né? Fez um filho. Aí ele é imortal, ele voltou pro mundo real. Fez outro filho depois de muito tempo, que é o Subaru. Aí por isso que trouxeram o Subaru, porque já tinha genes do pai dele. E na verdade o pai dele é o Flugel. E aí na verdade ele voltou agora e por isso que tem o mesmo cheiro. Tá bom. Não consigo opinar. Realmente, gênio. Então, eles são irmãos. Então Satella ama o pai dele. Como não conseguiu ficar com ele, vai o filho. Nunca usar mal a nenhum dos amigos dele. A Jericó de Nanatsu. Igual a Jericó. Não deu certo com o Ban, vai com o Lancelote. Tá quase fazendo 18? Esse assunto de lado, o Subaru como mestre da Shaula dá ordem dela não causar mal a nenhum dos amigos dele ali. Depois o Subaru questiona porque tá faltando um andar na torre, teoricamente. A Shaula tinha falado o nome de 6 andares, mas a constelação de Pleiades tem 7 estrelas, tem então um secreto. Pra ter um 7º andar, e corresponde à estrela que tem o nome de Merope. Se não existe um 7º andar, ele imagina que talvez essa estrela seja o andar 0. E aí a Shaula fica em silêncio quando ela é questionada, mas quando ela realmente abre a boca, ela diz que existe, mas que foi um andar criado depois dele ter ido embora, e que ele não sabe onde é. Se o andar
andar mais alto da torre é o primeiro andar, então o andar 0 deve ser ainda mais alto. Mas a Shaula só diz que não, falando que ele não atingiu os requisitos ainda. Ela diz que o mestre dela voltou no meio da jornada pra visitar ela, então ela tá feliz com isso, mas que por ele ainda tá no meio da jornada, o andar 0 é um não. Mesmo a Shaula, que tem cara de bobona, inocente, toda felizinha, fofinha, parecia estar falando bem sério quando ela disse isso, então o Subaru decide de não pressionar ela mais. Chegando finalmente no quarto andar, eles param numa sala verde, que é basicamente um espírito em formato de sala, cheio de grama, plantas e tudo mais, e que tenta curar qualquer um que tá dentro dela. E lá eles param porque é onde tá a Patrasche e a Ren descansando. Mas pulando bastante conversa, basicamente o Julius e os outros já falharam no tal desafio do terceiro andar e que eles tinham voltado pra ali. Então o Subaru vai lá dar uma olhada, tem um monolito lá dentro, que é basicamente uma pedra preta no meio de uma sala totalmente branca. Quando eles encostam, o Subaru ouve a própria voz dele falando dentro da cabeça dele, igual foi nos testes da Echidna, falando: toque a mais brilhante do herói destruído por Shaula. Então começa o desafio do terceiro andar, Tayeta, sem limite de tempo, sem limite de tentativas e sem restrições de desafiantes. Subaru percebe que vários outros monolitos apareceram na sala, e aí eles dizem pra ele encostar em um. Quando ele encosta, todos resetam e voltam a ser um só. Basicamente ele falhou no teste e tem que começar de novo. Como pra resumir aqui eu tenho que pular bastante coisa, vamos pular direto pra resposta do teste, tá? No caso, o desafio desse andar é envolvendo constelações do nosso mundo. E por isso todo mundo tava falhando sem parar. Mas o Subaru, que é apaixonado por estrelas e constelações, descobre a resposta do monolito, que corresponde à estrela Rigel, a estrela mais brilhante da constelação de Orion, que é o nome do tal herói, que na mitologia aí foi destruído pelo escorpião. E aí Shaula é a estrela da ponta da cauda do escorpião. Então a Shaula que tava falando no bagulho não é a Shaula que tá ali com eles, mas sim a Shaula estrela que existe no nosso mundo. A gente também tem outro momento da Shaula de novo demonstrando o desgosto dela com o Raid, num diálogo ali entre o Subaru, o Julius e a própria Shaula, que foi mais ou menos assim: nossa, então o Raid era tão ruim assim? Não seja ridículo, Subaru. O primeiro santo da espada com certeza foi alguém magnífico. Reinhard e Wilhelm são marcos também da linhagem dele e são claramente dignos. Existem alguns rumores infundados ao longo da história que fazem ele parecer alguém não tão nobre, mas eu tenho certeza de que deve ser tudo falso. Ixi. Vamos ouvir da Shaula, que viu a bondade e o caráter magnífico dele em pessoa. Por favor, senhorita Shaula, nos responda, como era o rei de Astria? Não, ele era lixão. Paia, lixo humano, tudo de ruim, era uma merda. Vamos ouvir da senhorita Shaula sobre a bondade e o caráter magnífico dele como pessoa. Julius, não adianta fingir que você não ouviu a resposta dela não, tá? A Shaula continua falando ainda mais sobre como o Raid era um bostão que fazia bullying com os mais fracos, mas praticamente todo mundo no planeta era mais fraco do que ele, porque ele fazia bullying com todo mundo. E aí a Shaula fala com orgulho que a cada 10 lutas ela conseguia fazer pelo menos uma vez o Raid usar as duas mãos. Mas o Raid não parece ter nada a ver com o resto dos testes que eles podem enfrentar, então eles deixam meio que de lado. Mas isso também porque o Julius não ia aguentar ouvir que o maior herói da vida dele na verdade era uma mentira. O cara que ele achava magnífico, que provavelmente era o maior cavaleiro de todos, ultra digno, era na verdade um bostão e ia destruir o herói de infância, a imagem que ele tinha do Raid na cabeça dele. Com o desafio tendo sido vencido, o andar, que era um lugar todo branco, virou uma enorme biblioteca. Subaru pensa que o teste é basicamente impossível para alguém que não seja da Terra. Ele até compara os desafios da torre com os testes da Echidna e fala que as duas pessoas que criaram isso, no caso a Echidna e o tal Flugel, são duas pessoas com uma personalidade bem merda, bem parecidos os dois. Bom, deixando pra lá isso, na biblioteca tinha vários livros, todos idênticos por fora, mas com títulos diferentes nas capas, com o nome de pessoas que ninguém conhecia ali, até que eles vão dando uma olhada e o Julius e o Subaru encontram cada um livro de alguém que eles conheciam. E aqui são partes muito fodas que eu tô muito triste que eu não vou poder botar no vídeo pra ele não ficar grande demais. Mas o Subaru encontra o livro da bruxa, da Typhon, né, a bruxa do orgulho, que conta um pouquinho do passado delas, na verdade. Eu quero muito poder falar disso em vídeo, então quem sabe depois de eu terminar essa minha maratona do Arc Season, eu faço um vídeo separado depois, contando só os livros delas. Porque a partir daqui vai ter cada capítulo um livro novo de bruxa ali pra gente ler um pouquinho antes de começar a história do capítulo em si, mas eu vou ter que pular todos aqui, infelizmente. Patrocina Hanaru. Depois de ler, o Subaru é meio que ejetado, porque o livro basicamente tava enfiando informação na cabeça dele, ao invés dele literalmente ler como um livro de verdade. Isso causou muita dor na própria alma do Subaru. Parecia que tava uma coisa meio estranha ali rolando. Parecia que ele tava tipo bebendo, absorvendo a vida de outra pessoa dentro da dele, e que isso era meio que nojento, essa ideia de beber a vida de alguém. E o Julius achou... A Post tá batendo na porta pra entrar, peraí. Oi. Tudo bom com você? Peraí, vou até aumentar essa câmera aqui, que agora é complicado ficar com meu pé ali pra baixo. Caso da Post. A câmera é mais assim.
O livro do Balroy, que era um dos generais divinos de Teve o Voláquia, livro do que o Július Júlio. foi quem Oxi. Sim, não tem muita informação, né? Não Minha viveu muito. minha vida não é muito... Ah, vivida. então ele viveu 15 anos fechado dentro do quarto, mexendo no computador. Jogando Free Fire. Jogando Free Fire. acabou matando. Ele também teve que parar devido a essas dores, e aí com isso, e com as outras pessoas não conseguindo ler esses livros, ele chegou à conclusão de que você só consegue ler livros de pessoas que você conheceu. Mas tendo tantos livros ali, seria impossível achar o livro de alguém específico, se a pessoa quisesse. Além do fato de que a biblioteca parece só ter livros de pessoas que estão mortas, né? Não tinha livro, aparentemente, de ninguém vivo ali. A Anastácia, então, questiona a Shaula sobre as 5 regras que ela manteve em segredo da torre, e a Shaula diz que não escondeu, é só que ninguém perguntou pra ela essas regras. Então ela revela pra gente. Primeiro, ninguém pode sair da torre até terminar todos os desafios. Nossa. Segundo, é proibido quebrar as regras dos desafios. Terceiro, é proibido desrespeitar a biblioteca. E quarto, é proibido destruir a torre em si. E a quinta regra, ela logo em seguida se corrige dizendo que não tem uma quinta regra. Ela também disse que se essas regras forem quebradas, ela vai virar uma máquina de matar sangue frio, e aí ela não vai conseguir Subaru cumprir a não, promessa não é do de não machucar os amigos do Subaru. Basicamente ela falou, ó gente, se quebrar a regra, fica fora do meu controle, eu vou perder o controle e matar todos vocês. Depois disso, eles vão lá pra tentar passar pelo desafio do segundo andar, onde ao invés de ter um monolito, agora tem uma espada. E quando eles encostam ali, eles de novo ouvem cada um a própria voz deles falando dentro da cabeça deles: ganhe o perdão dele, pelas mãos do tolo que atingiu a espada celestial. Uma pessoa surgiu ali na sala, mas ela tava meio que num estado robótico, desativado, em transe, quebrado. Parecia que tava todo bugado. Porque primeiro não parecia uma pessoa, até que lentamente começou a ganhar forma. Era um homem de cabelos vermelhos, radiantes e olhos azuis como o céu. Ele tinha só um olho, no caso, porque ele usava um tapa-olho. E a Shaula, ao ver esse cara, fica em choque, se tremendo, congelada de medo, e fica gritando pro Subaru em pânico. Até que depois o cara fica puto, e aí a Shaula desmaia, só da aura do cara. O Julius tenta falar cordialmente com esse cara, que fala pra ele ficar parando de ficar tentando falar todo esquisito, formalzinho e tudo mais. Esse cara é muito... Se são R$2 por 1 minuto, então 46 minutos seria tipo R$92? Sim. Sim. A gente sabe que a gente sai perdendo um pouco, porque a minuto e real são diferentes, né? O minuto vai até 50. Até 60, falei errado. Até 60. Já o real, ele passa, ele vai 70, 80, 90. Então o certo seria um outro tipo de conta. Porém, para ser mais fácil, mais prático, a gente deixa em questão de números, que é mais fácil. Então, tipo assim, 46, o dobro de 46, pronto. Ligado? Que daí fica bem mais prático. O Pedro, uma vez, tentou explicar isso pra gente, lembra? Que a gente tava, tipo, esse esquema de patrocínio era ruim, porque a gente tava perdendo dinheiro, blá blá blá. Só que, dane-se. Teria que explicar toda hora quando alguém perguntasse. A pessoa ia mandar o valor errado e a gente ter que falar. Então mandou. Não é muito trabalho, deixa assim mesmo. Então sim, você tá certo. Grosseiro, muito rude, e ele fala bastante palavrão. Até que uma hora ele só vira ali pro Subaru, vê que o Subaru tá com a Emília ali, com a Anastácia. Então esse homem vira pro Subaru e fala bem assim: ô moleque, você tá aí com essas duas gostosas, não quer trocar de lugar comigo não? Sabia que era cara você. de frango, fraquinho do caralho, eu fico com elas pra você. Aí ele olha pra Emília e ainda fala: se eu tivesse vivo, eu te levava pra cama hoje mesmo. Então começa o tal desafio do segundo andar. Se eles quiserem vencer, eles têm que derrotar o homem misterioso em um duelo. O Julius então pega a espada e declara seu nome, né? Não, mas a gente tem Julius, spoiler, né? cavaleiro do reino de Lugunica, blá blá blá. Enquanto o cara olha pra ele e fala: esse papo aí é de bucha, tá? Eu não tenho nome que vale a pena passar pra vocês, não. Você não precisa saber meu nome. Por uns fudidos que nem vocês, é melhor vocês me conhecerem apenas como um mero balançador de vara. Esse é o título mais engraçado e foda de ReZero disparado. Um cara que aparentemente é muito foda, que adora falar palavrão e várias baixarias, fica falando aí que quer comer a Emília porque ela é gostosa e não sei o que, fazendo vários bagulhos de duplo sentido. Tem um título que também é de duplo sentido. Mas aí começa o desafio, né, da batalha. O número de tentativas, desafiantes e tudo o resto é tudo infinito. Pode juntar quantos quiser para derrotar o tal balançador. O Júlio joga uma espada pro cara, mas ele diz que o Júlio está doido, querendo morrer. Se ele usasse uma espada, o Júlio não ia ter chance nenhuma. O Júlio diz que como cavaleiro ele não pode lutar com alguém desarmado, mas o homem diz que isso é papo de bucha fudido e que ele não tá desarmado. Ele vai lutar usando hashi, são aquelas varetinhas de comer comida japonesa. Por isso o título de balançador de vara dele. O Julius então vai com força total pra cima do cara, só que o maluco é muito mais rápido e mais poderoso. O Julius, mesmo lutando, dando tudo de si, foi bloqueado com uma mão só, enquanto o cara coçava o peito com a outra mão. E aqui rola uma humilhação sem igual.
porque esse é um dos capítulos mais foda que tem, essa sequência de capítulos que tem do Julius tentando lutar com o cara. Infelizmente eu vou ter que passar meio por cima, mas de novo, lembrando, vocês vão na Pleiades pra vocês poderem ler com todos os detalhes que eu queria poder colocar nesse vídeo. Basicamente, enquanto o Julius tá tentando lutar, a Anastácia começa a disparar vários Jewald, que é a magia que basicamente dispara um tiro de luz, e aí o cara só vira pra ela, sem nem ligar muito pro Julius, que ele tá defendendo usando uma mão só, e fala: minha espada consegue cortar até a luz, cara, e acho que eu sou fraco, porra. Então, enquanto ele tá defendendo ali os ataques do Julius, ele com os hashis também corta os disparos de luz da Anastácia. Se eu patrocinar pra vocês lerem um webtoon, vocês leram até o final? Sim. Mas iria pro final da nossa lista de mangá. A gente tem já uma lista de mangá e manhwas. Mas a gente leria sim, só que... Vai demorar, isso é certeza. Iria demorar, tá? Iria demorar. Papo de mais de um ano pra gente começar a ler. Não, então assim... A não ser que você queira realmente esperar. Se não, infelizmente é isso. Tem muita coisa. A lista tá gigantesca. Anastácia antes mesmo de chegar nele. Ela ataca a tela cair de desgaste, o que deixa o R$5. Na verdade, depende do tamanho do webtoon dele, né? Depende de quantas páginas. Até 15 páginas. É que eu não sei como que funciona o webtoon. Teria que, algum moderador ver aí com ele. Vê ali com ele, Gustavo, por favor. Webtoon não é a mesma coisa que mangá? Não. Acho que não. Sei. O Gustavo vê com ele ali certinho. Corta o disparo de luz da Anastácia antes mesmo de chegar nele. Ela ataca a tela cair de desgaste, o que deixa o Julius mais desconcertado. Então ele tira a capa de cavaleiro dele pra tentar tapar a visão do... Deixa eu botar um pouco pra pegar o contexto. Porra. Então, enquanto ele tá defendendo ali dos ataques do Julius, ele com os hashis também corta o disparo de luz da Anastácia antes mesmo de chegar nele. Ela ataca a tela cair de desgaste, o que deixa o Julius mais desconcertado. Então ele tira a capa de cavaleiro dele pra tentar tapar a visão do cara. E aí ele tenta dar mais um ataque, mas o cara simplesmente estoura a espada do Julius só usando os hashis e ataca o Julius, que deixa ele nocauteado e lança ele pra longe. A Emília vai pra cima e tenta convencer ele a usar outra condição pra ganhar a luta, porque ela acha que vai todo mundo morrer tentando lutar com ele. Então ela fala pra só ter que literalmente fazer ele dar um passo e aí eles ganham. O balançador de vara diz que vai permitir porque ela é gostosa. Então eles começam uma luta que, de novo, pra ele não tá sendo nem um pouco difícil, enquanto a Emília tá dando tudo de si. Até que ela fica meio vulnerável e aí o cara para pra assediar a Emília na luta, pegando no meio das tetas dela com os hashi. Ela acerta um ataque com tudo na cabeça dele, o que machuca ele de verdade, e aí ele dá uns passos pra trás. Ele diz que ele não pode voltar atrás na palavra dele na frente de uma gostosa, então ele vai ter que deixar ela ter passado no teste. Mas que agora o resto das pessoas precisa passar ainda assim, porque ele não é bonzinho de deixar todo mundo passar direto. Enfim, cada pessoa... mas R$5 até 15 páginas. É R$5 até 15 páginas. Se for mais páginas... Se você for patrocinar bastante, a gente faz um desconto de páginas. A gente faz um desconto, se passar das páginas, tá? Enfim, espera a gente terminar o vídeo e a gente conversa melhor. Certinho. Já tá quase teria que passar, pessoas precisa passar ainda assim, porque ele não é bonzinho de deixar todo mundo passar direto. Cada pessoa teria que passar individualmente se eles quiserem prosseguir. Então eles voltam pra sala verde. Já conversa nada, já conversa. Curado, né, já que ele tá nocauteado e todo estourado. E a Shaula, quando ela acorda, finalmente revela a identidade pra todo mundo daquele homem misterioso. Eu sabia, quando vocês falaram que ele tinha ido de Vasco, eu duvidei. Ele voltou dos mortos pra ficar apertando meus peitos de novo. Não! De novo? O rei de Astria voltou pra me apertar. Por isso, ele era taradão com ela. O balançador de vara é, na verdade, rei de Astria, o primeiro santo da espada e um dos heróis lendários daquele mundo. De noite, Subaru vê que o Julius sumiu e ele tinha ido de novo desafiar o rei em segredo. E aí a gente tem o capítulo nomeado do Julius, que com muita dor no coração eu vou ter que passar meio rushando. Mas basicamente o Julius tá na mesma situação que o Subaru tava lá no arco 3. Quando o Subaru apanhou pro Julius, agora o Julius tá apanhando pro Raid, passando pela mesma situação em que o orgulho dele de cavaleiro, e no caso o orgulho idiota do Subaru na época, tá fazendo ele lutar mesmo sabendo que vai perder. Isso porque agora que o Julius perdeu o nome, ele não tem mais família direito, ele não tem mais a mestra dele direito, a única coisa que sobrou pra ele é a honra dele de cavaleiro. E se ele tá perdendo até isso em batalha, quem ele é de verdade? Ele de novo leva uma puta de uma surra e o Subaru vai levar ele de novo pra sala verde. Conversando ali no caminho de volta, o Subaru e o Julius percebem que aquele raid não é o raid das lendas ainda, é um raid mais novo, porque ele não reconheceu a Shaula, então provavelmente ele também não conhece o Flug e os outros heróis lendários ali. Eles passam um outro dia inteiro descansando, né, no dia seguinte, e quando chega a madrugada de novo, o Subaru nota que a Anastácia sumiu, e ela tava desacordada até agora. No caminho ele encontra
encontra um pássaro que é meio esquisito dentro da torre, né? Um pássaro todo branco, meio bizarro, parecendo tipo um pombo. Ele segue até uma parede secreta onde tem uma varanda. E naquela varanda tava a Anastácia cercada de vários desses pássaros bizarros. Lembrando, né, que a Erídina não é a Anastácia de verdade, né? Mas eu já expliquei isso no primeiro vídeo. De qualquer forma, agora que eles estão a sós, ela pode voltar a falar como Erídina de verdade. Basicamente, ele pergunta o que ela sabe da torre e o que ela veio fazer ali. E ela diz que ela não mentiu em momento nenhum. Ela não sabe nada e ela chegou naquela varanda secreta seguindo os pássaros, igual o Subaru. Mas aí ela pergunta quem que é o Subaru, porque ela revela pra gente que depois do que aconteceu lá na primeira temporada e na segunda, a Anastácia procurou pra investigar o passado do Subaru. Mas ela não encontrou nada antes da história do anime. Que basicamente, né, porque o Subaru veio de outro mundo. Então ele não tem história antes do que a gente viu no anime. Ela tá até tremendo um pouco de medo do que ele pode fazer ou ser, sei lá. Mas eles se acalmam ali e ficam de boa. Enquanto eles começam a conversar sobre a condição da Anastácia, como tá a saúde dela, eles são pegos pelo Julius. A Erídina tenta fingir de novo que é a Anastácia, mas o Julius já ouviu tudo. Ele fica triste por não ter notado antes e começa a se culpar de novo por não ser um bom cavaleiro. Caralho, o Julius tá na merda, se for mano. assim, um cavaleiro é só um título problemático. É o arco da que ofende o depressão Julius, dele. já que é a única coisa que sobrou pra ele. Eles decidem contar sobre a Erígina pra todo mundo, e então eu posso finalmente voltar a chamar ela só de Erígina e não de Anastácia. E eles decidem todos irem descansar. O Subaru encontra a Han no meio do caminho, depois de ter se separado do Julius e da Erígina, e eles conversam mais sobre o rei e como derrotar eles. Eles decidem pensar isso no dia seguinte, então a Han fala que vai dormir e fala pro Subaru ir dormir também. Ah eu quase esqueci de falar, o Julius tinha algo que ele queria falar pro Subaru, mas então quando o Subaru pergunta, o Julius diz que é melhor deixar pra lá, porque ele não quer parecer alguém que não é digno de ser um cavaleiro. De qualquer forma, antes de dormir, o Subaru tem uma outra ideia que pode funcionar, de um jeito de ele descobrir como derrotar o Raid. No dia seguinte, ele acorda na Sala Verde, com duas garotas estranhas tentando acordar ele. Elas estão falando com ele, chamando o nome dele. Uma é uma garota linda de cabelo prateado e a outra é uma garotinha com cabelo de broca. Ele tá numa sala cheia de planta, com um lagarto gigante, uma sala verde toda esquisita. Ele arregala os olhos e então ele grita: "Não é possível! Será que eu fui invocado para outro mundo?" E é com isso que a gente finaliza esse vídeo. A gente tá com a garotinha com cabelo com ele, chamando o nome dele. Uma é uma garota que não quer parecer alguém que não é digno de ser um cavaleiro. De qualquer forma, antes de dormir, o Subaru tem uma outra ideia que pode funcionar, de um jeito de ele descobrir como derrotar o Raid. No dia seguinte, ele acorda na Sala Verde, com duas garotas estranhas tentando acordar ele. Elas estão falando com ele, chamando o nome dele. Uma é uma garota linda de cabelo prateado e a outra é uma garotinha com cabelo de broca. Ele tá numa sala cheia de planta, com um lagarto gigante, uma sala verde toda esquisita. Ele arregala os olhos e então ele grita: "Não é possível! Será que eu fui invocado para outro mundo?" Memória, e é com isso que será que ele volta, tipo, pra quando, lá no início do anime, quando ele vai pro anime? Talvez. Ou é o Flugel? Não sei. a gente finaliza esse vídeo. Cara, que... A gente tá oficialmente em 1/3 do arco 6. Se eu conseguir espremer muitos Naruto, capítulos patrocina no até próximo aqui, vídeo, cara. nos outros talvez a gente chegue até na Você metade patrocina já o resto do arco. agora. Se vocês acham que Sacanagem. aconteceu com o Subaru, o que vocês acham que vai rolar depois? Como eles vão derrotar o tal do Rei de Astria? O que vocês acharam do título dele de balançador de vara? Pelo jeito que ele falou com a Emily e com a Shaula, parece que ele balançava a vara dele pra várias mulheres na cama. Como sempre, leiam na Pleiades pra vocês terem mais detalhes até das coisas que eu queria muito falar em vídeo aqui, mas não pude. Deixa o like, comenta, hypa, vire membro. Esses vídeos estão tudo sendo gravados com antecedência, então esses aqui talvez não tenham muito como eu agradecer aos membros em tempo real, mas se tiver qualquer membro novo, saiba que esse agradecimento é pra você, e pros membros antigos, continuem sendo membros, e eu também agradeço. Mas é isso, gente, vejo vocês na próxima. Véio. Falou! Tô em choque. Não acredito que ele patrocinou até aqui, velho. Ô, Hanaru. Naruto, eu não tô nem se você não tem dinheiro, irmão. Vai Você dar seus vai pulos. dar um Trabalha o jeito. dobro, faz hora extra, se vira. Caralho, que ódio, velho. Enfim, obrigado, Hanaru. E canal do Zen na descrição. Se inscreva se também quiser patrocinar, talvez o próximo capítulo pra gente ver, né? Ou até mesmo outro vídeo. Descrição ali tem valores e links e etc. Fechou? Tamo junto a nós e bye. Tchau.